do Judiciário, aos camaradas do Banco Central e Receita. Porque o pessoal da Receita e do Banco Central ferra a vida da gente, né? E nós sempre ferramos a vida deles. Eu vi o Judiciário aqui, ferraram vocês um monte de vezes, né? Ação direta de inconstitucionalidade, etc. E eu demorei para fazer, eu tive isso na pele ontem. Eu não apresentei imposto de renda, já é o 4º ano que eu atraso o imposto de renda, pago R$1.000 de multa, 1.200 e tal, e pela correria. E aí travaram o meu CPF. E eu tinha que vir para cá, não tinha dinheiro. Porque eles travam, quando trava o CPF, trava o cartão de crédito, conta corrente, trava tudo, né? E é o Banco Central junto com a Receita, né? E é diabólico. Principalmente contra os trabalhadores, né? Principalmente. Mas eu peguei um exemplo ontem da Receita Federal, que eu trago aqui para vocês e achei muito interessante. Eu fui destravar o meu CPF na Receita, que precisava ir lá pessoalmente, porque senão demoraria muito. E eu fui atendido tinha 2 recepcionistas que fazem a triagem lá, né? E, normalmente, essa recepção, como é feita hoje no Judiciário, em todos os lugares do Brasil, no serviço público, municipal, estadual, federal, eles colocam moças bonitas, jovens, de boa aparência, e que não sabe absolutamente nada do que ela está fazendo ali. Nada. E eu encontrei uma senhora lá, de mais ou menos 50 e poucos anos, 60 anos por aí, e um jovem de 20 e poucos anos. E os dois ali, parece que a Receita agora, inclusive, não tem mais formulário de papel, é tudo na internet, né, desde o dia 1º de julho. E eu fiquei de boca aberta. O conhecimento dos dois, eles não fazem a triagem, eles resolvem de imediato tudo que pode. Eles não levam você, tá assim aqui, você se vira. Não, eles já resolvem tudo que pode ali na entrada. E o meu caso, eu levei no celular a declaração, o recibo que eu tinha feito 3 da manhã, né? E não precisa. Foi lá, resolveu, num minuto e meio, meu CPF estava liberado. Aí eu parei para pensar, olha que interessante. Outra empresa colocaria 10 atendentes, pagando R$1.000 cada um, que não sabia nada e que não resolveria nada. E ali tem 2 profissionais que, num minuto e meio, resolveram o meu problema. Então, isso mostra para a gente que a gente tem que aplicar no trabalhador, na qualificação do trabalhador, e que nós, que somos trabalhadores no serviço público, nós temos o dever de impedir a privatização, concessão, terceirização ou o cão que seja. É nosso dever. Se nós queremos serviço público de qualidade. Se nós não queremos, meu amigo, então pega a sua malinha e vai vender lá fora, vai ter lucro lá fora. Eu, por exemplo, como eu não sou empreendedor, eu não nasci para explorar outros, e não nasci para ser explorado, eu vim para o serviço público, e tenho que lutar pelo serviço público. E é o que nós fazemos diariamente. E nós estamos na véspera de uma greve, né? Eu visto a camisa do Sintrajude, do Sintrajusc, do Sintrajude também, com muito orgulho. Assim como visto a camisa da Palestina, contra o sionismo, como vista a camisa contra a criminalização dos movimentos sociais pelo Executivo e pelo próprio Judiciário. O Judiciário hoje criminaliza todas as greves e manifestações. Hoje está sendo plantado provas, como na época da ditadura militar, na frente da televisão, torturando pessoas e matando pessoas, como na época da ditadura militar, em 1964. E aí eu gostaria de que a gente tivesse, no último minuto da sua fala, da questão do Estado. O problema é que nós não temos Estado. E sequer temos governo. O que nós temos são gerentes do Estado, que se não completam dentro do sistema vigente, que é o nosso sistema capitalista. Ou seja, nós não temos sequer governo. Tem apropriadores do governo. Então, é 2 coisas que é difícil de entender. Qual que é a ótica nossa, enquanto trabalhador no serviço público, e qual que é a ótica, não do governo, mas dos empresários que mantêm esse governo, que gerenciam esse governo, e que patrocina as campanhas de quem vai fazer a lei.
ou de quem vai gerir o governo, entre aspas, que são absolutamente contrárias, e não contraditórias, são contrárias, mas bem específicas. Então, para isso, a gente tem que colocar, no caso do judiciário, não só do judiciário, não um modelo remuneratório e nem um plano de carreira. Antes de analisar isso, você tem que analisar qual o modelo de Estado que os gerentes deste Estado estão querendo fazer e implantar. Então, para o judiciário, você vai ter que voltar em 1996, no Banco Mundial 319, aquele projeto, aquele documento de 60 e poucas páginas, em que ele delimita ali, na década de 90, como deveria ser o judiciário para o capitalismo, na América Latina. E ali, se você lê aquele documento, você vê que hoje, praticamente, aconteceu tudo. E o que não aconteceu, vai acontecer ainda. Entre eles, a modernização do judiciário, a privatização, a questão do PJE, a questão da precarização do serviço e da elitização do serviço, de modo que chegaria num ponto que se dividiria em atividade meio e fim e que ficaria só atividade finalística, numa pontinha lá na frente, junto com os juízes. E, nesse projeto, inclusive, ele privatiza as funções de juízes, e foi privatizada. Em 1996, na época da FHC, privatizou-se a competência toda da juizada, através do juizado arbitral. A lei do juizado arbitral de 1996, ela elimina a função pública do juiz e é irrecorrível. Se você vai para um juizado arbitral, a decisão é irrecorrível. Só pode recorrer se houver algum problema que de legalidade. Mas o mérito daquela decisão não pode. Sorte nossa que esse país é tão corrupto, mas tão corrupto, tão vergonhoso. Se você não acredita num juiz concursado, você vai acreditar num juiz que não é concursado? Óbvio que não. E não pegou. Na Argentina pegou. A Argentina pegou, os juizados arbitrais têm uma força muito grande. Tanto é que eles que vinham dar aula para nós aqui na década de 90 e início da década de 2000. Então, nós temos que saber, dentro do judiciário, como é que está se dando isso. E o PJE ele vem nesse sentido. Em que sentido? Através do planejamento estratégico, nós passamos, então, do Fordismo para o toyotismo. Para ficar bem fácil assim, o toyotismo é o McDonald's. O mesmo cara que limpa o banheiro, ele vende para você o lanche, ele faz o lanche e, depois, no final, ele fecha o caixa. O toyotismo é você fazer tudo ao mesmo tempo. E que está ultrapassado. Hoje, nos países que adotaram aqui 70, hoje está ultrapassado. Mas o judiciário está usando isso em grande escala. E está usando um projeto de 1992, um trabalho do Balanced Scorecard. É uma palavra difícil, mas que todo mundo está usando isso. O planejamento estratégico todinho do CNJ é baseado no Balanced Scorecard, que faz medição e, principalmente, mede a produtividade. Ele mede tudo. Por isso que o CNJ, hoje, tudo é medido. Absolutamente tudo medido. Então, esses dois doutrinadores econômicos vieram lá dos Estados Unidos e de Harvard e jogaram esse documento novo, uma coisa antiga, 1992. Mato Grosso, o TRT, foi o primeiro no país a implementar o planejamento estratégico pelo Balanced Scorecard, que foi aproveitado pelo CNJ depois, que hoje todo mundo utiliza. E isso faz parte, portanto, de um grande complexo, e o PJE é a bala de prata final, que é a mesma bala de prata utilizada quanto os trabalhadores dos bancos, os bancários, na década de 80. Nós tivemos, em 1980, na década de 80, os bancários, nós tínhamos uma categoria que ganhava muito bem. Do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, por exemplo, era sinônimo de realeza, além de riqueza. Era carro zero quando ninguém tinha, as melhores casas da cidade, você tinha fazenda. Se era fiscal do banco, então,
Exato. E o sonho de cada pai e cada mãe era que o filho fosse bancário, ou a filha bancária, e se não fosse, era casar com um. Era o sonho de todo mundo, década de 80. Se você perguntar, você quer ver um bancário do Banco do Brasil fugir? Você estava te enchendo o saco? Quanto você ganha? Ele saiu correndo na hora, para não te dizer. Hoje, o Banco do Brasil, o bancário, só falta por olerite no pescoço para te dizer, olha a merda que eu ganho. Você não acredita? Olha aqui, está aqui. Olha a miséria. Olha como mudou. Isso em 30 anos. Nada. 30 anos para a história é zero. E o que aconteceu com os bancários? Olha se não está acontecendo com a gente isso. Em 1996, nós começamos as lutas dentro do Judiciário Federal, primeira greve. Tivemos várias greves por fatos econômicos ou políticos, como a Previdência, por exemplo, em 2000, 2001, 2003. Mas nós tivemos muitas greves longas, e às vezes sangrentas, né? Durante todos esses anos, até 2006. Em 2006, só tinha TCU, Câmara e Senado, praticamente ganhava mais que nós. Quando nós conseguimos aquele projeto de 80% de reajuste, nós fomos lá para as alturas. E depois de 2006 veio o congelamento, veio um inverno glacial, muita gente entrou, os novatos dançaram, porque achou que ia ser aprovado aquele projeto de 2009, não foi. E hoje nós estamos, então, em crescente bancarização. Agora, como é que se deu isso nos bancários? Nós tivemos, na década de 80, o que aconteceu que deu esse impacto gigantesco antes da queda do Muro de Berlim, ou da onda neoliberal? Veio a informatização dos bancos, que foi o primeiro setor do Brasil que tem informatização, junto com o SERPRO, por exemplo, do Executivo, né? Que era uma referência. E esse impacto dessa informatização destruiu milhares e milhares de empregos. Antes, todas as contas eram no dedo, na caligrafia ali. Isso mudou tudo do dia para a noite, pegou tudo muito de surpresa, mas ganhavam bem e tal. Não, mas não tem problema, daqui a pouco melhora. Depois veio outro cacete, mas grande, daqueles borrachudo mesmo, cacetete violento, que foi o Banco 24 Horas. Com o Banco 24 Horas, você não precisava mais ir no banco. E, a partir daí, perdeu mais milhares de empregos. Não, mas vamos devagar, não é tanto assim, não. Ok. Quando eles acordaram, em 1999, por aí já tinha o Internet Bank, que você fazia agora tudo do computador, do celular, você fazia tudo ali. Mais milhares de trabalhadores ficaram sem os postos de trabalho. E hoje, você entra no Banco do Brasil com R$ 1.800, mais ou menos, na Caixa com R$ 1.700. Nós tínhamos uma funcionária do nosso sindicato, ganhava R$ 1.500 por aí, que ela ganhava, passou no Banco do Brasil, ela ficou 30 dias pensando se assumiu ou não. Assumiu porque ela era casada com um militar do Exército, e ela sempre estava mudando. Então, se ela tivesse no Banco do Brasil, tinha condições de acompanhar. Ela acabou indo. Mas não se arrependeu, mas se arrependeu pelo trabalho. Já está praticamente... odeia o trabalho, porque de tanta metas e assim por diante. Então, gente, eu estou colocando o exemplo dos bancários, porque é o exemplo do que está acontecendo com os servidores, trabalhadoras do Judiciário Federal. A bancarização. E nós, quais são os sintomas? Até 1994, nosso salário era uma miséria. Em 96, com a primeira greve na categoria, a gente dá um impulso. Nós saímos do geral e colocamos pela primeira vez um micro plano de carreira. Não era plano de carreira, mas um micro, porque pelo menos a gente tinha um plano da gente, em 1996. E ali a categoria começa a engajar altas lutas e conseguir o salário que a gente chegou até 2006. Em 11 anos, nós conseguimos assim superar todos os limites, tudo com luta. Não conheço um centavo na nossa categoria que a gente tenha conseguido sem greve. Conseguimos os 11%, os 28% e tal,
que, diante do que nós ganhamos, isso não significa absolutamente nada. Todos os pequenos e grandes avanços que tivemos, todos foram através de greve. E assim será eternamente. E nós já entramos na bancarização. Em 1995, iniciei a informatização do judiciário através daqueles computadores dos Windows 95. Praticamente todos os tribunais já tiveram isso, né? Depois, a gente passa, saiu da máquina de escrever para a informatização do computador. Isso foi um impacto muito grande. E, com isso, os auxiliares, por exemplo, começaram a ser privatizados pelas beiradas. Depois, nós tivemos a implantação, por último agora, do PJI. O PJI significa o Internet Bank para os bancários. Então, nós estamos no fim do ciclo. Sorte nossa é que nós estamos ganhando bem. Mas com a inflação de 6% ao ano, em 10 anos, nós estaremos altamente empobrecidos. Então, vou fechar aqui. Eu teria umas 10 horas para conversar com vocês aqui. Mas, vamos lá. Então, depois eu posso responder para vocês, na hora de dar as perguntas para a mesa, eu posso aprofundar. Mas, se você tiver alguma dúvida sobre o plano de carreira nacional, eu participo do GT Nacional, pela FENAJUF, participo também pelo Sindicato do Mato Grosso. Então, diferenciar o que é o GT de carreira e o que é o plano a campanha salarial deste ano. Então, separar, por exemplo, a questão dos técnicos de curso superior, por exemplo, não é questão de campanha, é questão de plano de carreira, né? Mas depois a gente pode fazer, vocês podem fazer as perguntas depois. Sobre os modelos remuneratórios, aí descendo para os modelos remuneratórios, nós tivemos o primeiro embate na categoria, em termos de modelo remuneratório, grande, foi em relação ao subsídio, né? Foi uma luta dentro da categoria, fragmentou a categoria inteira e tal, e foram uns 3 anos de briga. Hoje diminuiu, mas não acabou ainda. Mas vem a pergunta, mas será que foi o subsídio que fragmentou a carreira? Não. Eu até listei aqui para vocês algumas divisões e fragmentações. Vamos lá. Então, subsídio versus VB. A questão de técnico-analistas, essa divisão não é de agora, não. Isso é desde que eu nasci, que eu me lembro, tem essa divisão. Sempre um achando que ganha menos, muito menos, e outro acha que ganha muito menos. Os antigos e os novatos, uma briga eterna. O MSI contra o MCI, movimento do sem incorporação, com os movimentos com incorporação, né? É uma casta grande, uma diferença muito grande. Castas previdenciárias, nós estamos divididos entre quem entrou até 98, quem entrou até 2003, quem entrou até 2012, com FUNPRESP, e agora o FUMOPRESP, não é FUNPRESP, é o FUMOPRESP, a partir de agora que você não tem mais nada, você é um descamisado, você está na casta indiana, né? As associações, todas as associações, eu sou oficial de Justiça Federal, e as associações também fragmentaram a categoria. Associações de oficiais, associações de agentes, associações de auxiliares, associações... Enfim, todas as associações fragmentam a categoria. E a outra é sindicatos. Agora temos sindicato, por exemplo, de oficial de justiça em Brasília. Federal... lá, quer dizer, cada sindicato... Eu estava vendo você falando, tem 3 sindicatos, né? No Banco Central. 3 sindicatos, né? Então, assim, nós não temos 3, mas informalmente nós temos um punhado, né? Só não tem o nome de sindicato. Aí as gratificações, por exemplo, de oficiais e agentes, é outra coisa que fragmentou também, em que pese que, na Federal, os oficiais recebiam gratificação há 40 anos, né? Mas isso, a GAS e a HAI realmente fragmentou. Os auxiliares com os técnicos também fragmentou. E a ascensão dos auxiliares para técnico também teve repercussão na carreira. E o MSF contra o MCFC, ou seja, os movimentos dos com função comissionada e o movimento do sem função comissionada. É outra coisa que destrói a carreira, detona. As carreiras exclusivas, que foi o caso do CNJ, do STF e STJ, que tentaram sair. E, por último, as CJs, o câncer das CJs. Né? Não é câncer, é algo muito pior que câncer. Né?
O câncer, às vezes, você pode curar ele no começo e tal. O CJ não tem cura, né? E, para a gente colocar, por que essa crise toda no judiciário? Por que nós estamos brigando de faca e foice, todo mundo? Porque isso aqui, eu até falava no intervalo ali, é o seguinte: quando você tem uma família que vai bem, todo mundo ganhando bem, todo mundo estudando, tirando notas altas, né? Todo mundo feliz, vai para a praia, volta, a conta tudo certo, a tendência de se manter em paz é boa. Né? 2006 para cá, todo mundo queria vir para cá. De 10 pessoas, 11 queriam vir para cá. Hoje não quer vir, ninguém quer vir para cá. Porque quando você entra em crise, quando o pai está em crise, vira alcoólatra, né? Quebrou financeiramente, a mãe perdeu o emprego, o filho virou ladrão, não tem paz. O caso que nós estamos atravessando uma crise de bancarização que se aproxima disso. É cada um dizer o seguinte: você é responsável porque eu não consigo pagar minha conta. Não, você é responsável. Não, é você. E não está entre nós a culpa. A culpa não está entre os trabalhadores. Mas aí é igual casamento. O que a gente vai ter que fazer? Que eu gostei muito do conselho de vocês dois. É exatamente isso. Tem que juntar os cacos e vamos ter que trabalhar juntos. Igual no casamento, né? Nossos bisavós já diziam: se você passar a crise do 7 no casamento, o casamento não vai embora e fica tranquilo? Tem que seguir os bisavós. Ou seja, eu sigo isso, eu sou casado há 26 anos com a mesma mulher. Né? Não é pouca coisa, não. 26 anos. Qual que é a crise do 7? Dos 7 minutos. Se você é casado e consegue, a cada 7 minutos, resolver uma crise, teu casamento vai uma beleza. Não é 7 anos. Que 7 anos? 7 minutos. Né? Então, a cada 7 minutos, uma crise. É o que está acontecendo com a gente. A cada 7 minutos, tem uma crise na nossa categoria. E é uma crise que a gente fica buscando culpados. Os culpados não estão aqui. O culpado é o sistema que está agindo assim. Eu tenho que encerrar já, que está fechando, né? Mas alguns ataques externos, e são ataques internos e externos. PEC 190 2006, do TJ, PEC 59 2003 também, que junta a gente com o TJ, o STF, o inimigo externo, o governo federal, Congresso, TCU, juízes, promotores, fizeram afrentas, e pela primeira vez na história os juízes peitaram a nossa categoria e falaram: vocês não vão ter aumento, isso em 2010, 2009. Então, os juízes são, sim, hoje, os nossos inimigos, são nossos gerentes patronais. Né? Outra que nós temos é o próprio Congresso, o TCU, a criminalização e judicialização das greves, as centrais pelegas e governistas e sindicatos pelegos e governistas, que nos destroem. Esse também é outro câncer. E agora nós vamos ter que trabalhar dentro dessa bancarização, dentro da cereja do bolo, que é o PJE. Saiu aquela portaria 155 do CNJ, que ele muda todas as questões de medição de produtividade. Se não me engano, ela converteu até resolução agora, no final do mês passado. Né? E ela é um horror. Você não tem mais lotação, não terá mais lotação no teu local de trabalho, no LDT. Você vai ter lotação em toda a jurisdição. Então, por exemplo, em Santa Catarina, pode te mandar você para qualquer lugar, porque você não tem lotação mais aqui, em qualquer lugar. E muda todos os índices. Por exemplo, oficiais de justiça já tem um índice hoje, vai ter o IPEX, né? Índice de produtividade de execução. Os juízes também, vai ter o IPM, no inquérito policial militar, índice de produtividade dos magistrados. Né? É uma loucura. Quem assistiu 12 anos de escravidão é mais ou menos aquilo lá. E, então, gente, tentando encerrar aqui, mas falando aqui o seguinte: eu vim para falar para vocês, especialmente sobre a carreira em Y, que é a formação acadêmica. Nós temos no estado de Mato Grosso, no estado, todo mundo lá recebe por subsídio, mas não é isso que eu vim falar do subsídio, mas vim falar da carreira em Y para a formação acadêmica, em que uma secretária de escola, por exemplo, ela entra com 2º grau, mas se ela fizer o curso superior, ela passa para uma tabela de curso superior igual de professor. Se ela faz especialização, ela vai para uma tabela de especialização. Se ela faz mestrado ou mais 2 especializações, vai para a tabela de mestrado. Se ela faz doutorado ou mais 2, portanto 5 especializações, vai para a tabela de doutorado. E com isso, você valoriza todo mundo. Então, uma secretária, ela pode se aposentar como doutora, uma secretária de escola, assim como uma merendeira, por exemplo.
Em Mato Grosso funciona assim. Minha esposa, inclusive gestora governamental estadual concursada, está aposentando daqui 5 anos como doutora. E ela nunca fez curso de doutorado, ela fez 5 especializações, né? E se você não quiser estudar, então aí é a saída para o técnico, que eu acho. Não é só o curso superior que vai resolver, muito além disso. A prova é que o governo engana todo mundo. E uma das saídas que a gente tem é fazer as carreiras Y para a formação acadêmica, em que você, se você quer ficar como segundo grau, não quer estudar, tudo bem, fica na tua tabela. Mas se você quer estudar, você às tuas custas, não do tribunal, e aí que vem a vantagem do tribunal, a nossa moeda de troca, você vai estudar por tua conta, mas você vai devolver para o tribunal, para a administração pública, o estudo que você fez suas contas, em pressão do tribunal vai te pagar mais. Com isso, nós resolveremos o problema. Não é só na formalidade que nós vamos resolver. É grana. Se a gente está buscando grana, é dinheiro mesmo, né? E também posso falar para vocês sobre os fiscais de Mato Grosso, fiscais de tributos. Eles passaram também para nível superior e agora, depois de uma briga toda, teve veto, etc., agora tem uma decisão judicial que declarou que realmente é inconstitucional, que não pode. Então, uma briga danada de 10 anos, igual vocês também. Por último, gente, os auxiliares só têm 300 artífices que não foram enquadrados como técnico, na verdade foi uma ascensão. Nós temos avisado a categoria inteira que o TCU pode vir, porque foi uma sessão disfarçada, né, através de lei. Foram reenquadrados 700 auxiliares, que foram para técnicos. Então, hoje nós temos praticamente só 300 técnicos artífices que não foram ascendidos para técnico, né? Sobre a questão que eu queria colocar aqui, sobre privatização. Os auxiliares foram praticamente todos privatizados a atividade deles, os técnicos estão sendo, os concursos públicos, como foi colocado aqui, daqui para frente é só de analista, técnico vai ser uma exceção. E por que quer colocar curso superior para os cargos? Para melhorar o serviço público? Não. Pensa como empresário que quer locupletar no balcão de negócios da coisa chamada administração pública. À medida que você põe todo mundo como curso superior, você privatiza tudo o resto. Quem vai pegar? As empresas. As empresas que vão pegar, né? Mas e aí? E o analista? Também. O analista depois vai ser a próxima vítima. Vai ficar só quem tiver na área finalística. Quem tiver formação em direito e que trabalha só com processo, que não vai privatizar. E depois privatiza. Porque se você privatizou os juízes, a atividade de juiz, porque você não pode privatizar de um simples analista. Então, vou tentar fechar aqui. Então, tem a questão do desvio dos auxiliares. Eu conheci uma auxiliar que ela chegou a fazer voto durante anos e anos no gabinete, né? Os agentes já foram privatizados, toda a atividade deles praticamente. Em alguns lugares conseguiram resíduos de atividades. A greve, qual o problema de greve? Vocês estão preparando uma greve aqui. Se você tem terceirizado na categoria, igual a Petrobras chegou até 60% de terceirizados, você não consegue fazer greve. Se o porteiro não é terceirizado, se a informática é terceirizado, se tudo é terceirizado, se você fizer uma greve, não vai ter impacto nenhum, porque eles são de outras categorias, não vão entrar em greve. Então, é um problema. Nós temos um problema com os capatazes, nossos chefes e diretores, e nossos patrões, né? Juiz, presidente do tribunal, presidente do STF, presidente da República, etc., né? E o que nós temos de tudo, para encerrar essa questão, se eu sou importante ou não, a pior desgraça que tem é curso de direito. Isso é pior, né? Até dizem uma piadinha seguinte, sabe por que com curso de juiz os engenheiros não podem fazer, só pode fazer quem é formado em direito? Porque senão os engenheiros, só eles que vão ser nomeados. Porque são disciplinados, conhecem. Porque ser juiz, o que é? O que é direito? É você decorar fórmulas, né? Basicamente isso, né? É você ser um reprodutor, né? E os engenheiros ganhariam todas. Por isso que eles são impedidos de fazer concurso para juiz, né? Então, eu também sou formado em direito, mas o direito é a pior coisa, deveria libertar, é a pior alienação, né? E, a respeito, para fechar, eu queria dizer para vocês só o seguinte: quem merece ganhar mais? Eu sou socialista, então, portanto, para mim, todo mundo tem que ganhar igual.
Eu não posso fugir disso, né? Eu acho que todo mundo deve ganhar igual ou próximo. Não pode ter o absurdo que se tem, por exemplo, diferença de técnico e analista. Eu acho um absurdo. E não é porque faz atividade A ou B, né? Ah, mas eu fiz a vida inteira. Não, você desviou porque você quis. Se você falar o seguinte, não vou fazer, não vou fazer. É uma mão dupla, né? Fui desviado porque eu quis. É como dizer o seguinte, ah, mas fez sexo comigo, eu não autorizei durante 10 anos. Para aí. Aí não. Você consentiu. Ah, mas eu era assediado. Ah, bom, aí é diferente. Fui assediado, é diferente. Então, infelizmente, o vício, o cachimbo, entorta a boca. Nós desviamos de função. Os auxiliares desviaram tanto que foram privatizados toda a atividade deles. O que vai acontecer com os técnicos. Mas quem deve receber mais ou não? O juiz? Não. Acho que o juiz deve receber igual nós também. O concurso nosso é tão mais difícil que eles. O pessoal da Receita, do Banco Central, todo mundo. E se você pensar assim, mas eu sou o centro do mundo, né? Todo mundo acha que é o centro do mundo. Se eu morrer amanhã, o mundo acaba. Se nós vamos pensar em responsabilidade, não, mas o cara tem que muito grande e tal. Eu vou contar um caso para vocês para me encerrar. Eu vim de avião, ele teve uma turbulência de 5 minutos. Foi um terremoto, na verdade, aéreo. Não foi uma turbulência, foi um terremoto aéreo, né? E eu confesso, eu sou ateu, não pedi para Deus, mas eu vi um monte de gente rezando. Hoje, vindo para cá, né? Então, na minha concepção, o piloto de avião, que carrega a presidente da República, carrega deputado, e carrega uns badecos igual nós também, ele devia ganhar 100 mil por mês, na minha concepção, né? E o cara que faz a manutenção do avião? 200 mil por mês, no mínimo. Você pensou se o cara está nervoso, está lá no aviso prévio, ele pega e deixa uma porquinha solta? 200 mil por mês. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, nós temos que fazer esse debate profundamente. Parabéns para o sindicato, parabéns para vocês, parabéns para vocês que vieram. Eu acho que a casa está cheia, o Corinthians está falando, né? Pô, mas Pedro, é o que tem aqui. Não, parabéns, tem muita gente. Nós estamos num sábado hoje, num friozinho gostoso, todo mundo na cama. Então, parabéns para quem veio. É assim mesmo que faz o debate. E vocês estão de parabéns. E nós temos que fazer essa construção fraterna, encarar de frente, ninguém é melhor que ninguém, e, na minha concepção, todos devem ganhar igual ou muito próximo do outro. Jamais um abismo que a gente tem. Muito obrigado, gente.